neste caso, como podem ver, nas entrevistas dedicadas à comunicação social, podemos dizer assim, aos nossos colegas que se encarregam de nos fazer chegar o desporto motorizado e melhor maneira não poderia haver de fazermos as despedidas da Fórmula 2 e Fórmula 3 com o narrador, que podemos dizer, e comentador dedicado em exclusivo, também se pode dizer assim, na Eleven Sports, é o Miguel Roriz, que aceitou o meu convite. Ele está connosco, como podem ver, para nos falar de como foi esta temporada, uma temporada coroada com alguns campeões, de facto, que se destacam e que podem ter um futuro risonho pela frente. Mas eu convidei o Miguel também para nos falar um bocadinho do seu trabalho na Eleven Sports, porque passa além, claro, destas modalidades, como por exemplo NASCAR, com algumas corridas às tantas da manhã, podemos dizer assim, mas onde lá estava o Miguel, ele e o João Carlos Costa preparadíssimos para nos trazer essas emoções. O Miguel, por sua vez, que pode começar já por aí, e nós vamos dar, claro, as boas-vindas e a introdução está feita, para nos contar o que é que vai alterar em 2022, sabendo-se que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 têm algumas alterações e, portanto, aquilo que eu te pedia, Miguel, antes de mais, como é que vai ser, digamos, habitualmente começamos pelo presente e depois falamos do futuro, mas não, começamos pelo futuro para depois falarmos do presente. Conta-nos lá como é que vai ser a tua vida a nível de televisão em 2022. Bem-vindo, Miguel. Olá, Gonçalo. Olá a todos os ouvintes e agora espectadores dos 16 Válvulas. É sempre um gosto estar aqui à conversa contigo. Aquilo que posso dizer é que daquilo que fiz este ano vou manter a NASCAR. A NASCAR vai continuar a ser um produto Eleven e eu vou continuar a ser o narrador das corridas de NASCAR. Portanto, há 36 corridas para ver ao longo do ano de 2022. Vou fazer e vou manter também a narração, juntamente aí com a companhia do Henrique Chaves, da Fórmula E. E depois há mais algumas notícias que vão ser lançadas durante a próxima semana, ainda não posso falar, mas caberá a Eleven anunciar as novidades que estarão para surgir, mas haverá mais algumas coisas naturalmente. Muito bem. Sei que também, e podemos falar sobre isso, a ligação ao Eurosport, também vamos ter mais e melhor, ou mais do mesmo, vamos dizer assim, eu não gosto muito. Sim, o Eurosport é um bocadinho tudo em um. O Eurosport é o ano inteiro e não se prende apenas aos desportos motorizados. Por exemplo, este último ano até foi muito pouco de desporto motorizado e tem sido muito de outras coisas. Foram os Jogos Olímpicos, que tive muita coisa para fazer durante o período olímpico. Para quem acompanhou os Jogos Olímpicos através do Eurosport, que eu aconselho sempre, porque nós damos basicamente 24 horas por dia de Jogos Olímpicos. Eu e o João também, neste caso, tínhamos todos os dias, ao final do dia, o programa de resumo para fazer, foi aquilo que nos tocou fazer durante os Jogos Olímpicos. Eu ainda fiz as narrações dos jogos de beisebol, de softball, ainda tive que fazer um jogo de vôlei de praia, de atribuição de medalha, porque quem podia não estava. E agora, para mim, também já começou a temporada de inverno, já tive que fazer algumas modalidades de inverno, e a partir do dia 4 de fevereiro vamos ter Jogos Olímpicos de Inverno também para seguir no Eurosport, na mesma dinâmica. Eu e o João iremos manter o programa de final de dia às 4 da tarde todos os dias, que é o Beijing Today, que é como se vai chamar o programa, que é o resumo de tudo aquilo que aconteceu de importante ao longo do dia e da noite, porque, mais uma vez, tal como aconteceu em Tóquio, os Jogos agora de Pequim têm a particularidade que uma parte se realiza durante a nossa madrugada, portanto, à hora que nós estamos a dormir, já se está a competir, e nós, a partir das 4 da tarde, iremos fazer sempre o balanço do dia. Não sei ainda se terei também algumas transmissões em direto para fazer de alguma modalidade, poderá acontecer, há coisas que eu também tenho feito muito curling também ultimamente, e portanto poderei ter que fazer também algumas outras modalidades, mas isto para já é o grosso daquilo que eu sei para os próximos meses em termos de Eurosport, e depois obviamente irei continuar a fazer coisas de motores, resumos dos europeus de ralis, de algumas provas também do WTCR, enfim, dentro daquilo que a agenda permitir, porque a agenda muitas vezes é muito preenchida, chegam às vezes a ser entre o meu trabalho e as televisões mais de um mês consecutivo sem ter um dia de folga, portanto às vezes não é fácil conseguir compatibilizar tudo. Pronto, mas neste caso o Petrolhead, como nós costumamos chamar, sobrepõe-se a tudo isso. Muito bem. Claro. Miguel, está feita a apresentação daquilo que vamos poder contar contigo em 2022 e ficamos muito contentes e queremos que assim seja e ficamos curiosos com aquilo que pode eventualmente vir a ser anunciado na próxima semana por parte da Eleven. Ficamos aqui curiosos porque
estou aqui a fazer contas de cabeça, mas não chego lá, isso vamos aguardar, claro, temos muito tempo para isso. Mas pedia-te agora sim uma apreciação sobre a Fórmula 2 e a Fórmula 3 neste ano de 2021. Aqui, talvez até começarmos pela Fórmula 3, se me permites, para começarmos de baixo para cima. E ia-te perguntar se achaste este ano um ano mais competitivo, menos competitivo, um ano tão competitivo como os outros, mas com valores mais seguros para subirem a nível de Fórmula 3 para a Fórmula 2. O que é que nos podes dizer, porque também não temos assim muito tempo, mas aquilo que está na tua cabeça nesta altura que ainda te lembras da Fórmula 3. Vamos começar por aí. A Fórmula 3 já acabou aqui há 3 meses quase, mas sim, não foi... Não tivemos ocasião de falar sobre isso. Nessa altura não. Olhando para o novo formato do campeonato, eu não sei se ajudou ou não em termos de competitividade. Eu acho que não foi o ano mais forte. Acho que a nível de plantel não foi um ano muito forte. Acho que, de facto, o Denis Ogier mostrou ser o melhor. Ele estava na melhor equipa, mas aí acho que claramente o piloto fez alguma diferença, porque se olharmos nem Oli Caldwell, nem Arthur Leclerc fizeram boas épocas. A Prema perdeu pela primeira vez um campeonato de Fórmula 3 em mais de 10 anos. Nunca tinha acontecido. A Prema, desde que existe Fórmula 3, nos últimos 10, 11 anos, da conjugação, primeiro Fórmula 3 europeia, aquela que acompanhava o campeonato normalmente do DTM e corria um bocadinho por toda a Europa, mas que era a Fórmula 3 europeia, e mesmo depois da junção com a GP3, que passou a ser o campeonato atual de Fórmula 3, a Prema tinha perdido um título de pilotos e nunca tinha perdido títulos de equipas. Perdeu para o Lando Norris em 2017, se a memória não me falha, o título de pilotos, e nunca tinha perdido de equipas, e perdeu este ano. Porque, de facto, o Denis Ogier esteve muito bem, mas os restantes companheiros de equipa não foram nada felizes, não fizeram nada boas épocas, e, portanto, aquilo que tem sido um campeonato normalmente muito competitivo, porque os pilotos da Prema lutam quanto mais não seja entre eles, desta vez não aconteceu. Para mim, a boa surpresa, que depois se confirmou até nos 2 fins de semana que fez de Fórmula 2, foi o Jack Doohan. Ele no primeiro ano não tinha surpreendido, não tinha brilhado a grande altura na Fórmula 3, tinha feito umas corridas interessantes, mas não me parecia ser um piloto de topo, e este ano, com a ajuda do Clément Novalak, conseguiram levar a equipa Trident ao título de equipas, e esse sim um grande marco. Conseguiu ser vice-campeão e, portanto, diria que, olhando para o plantel da Fórmula 3, obviamente que poderão emergir alguns outros pilotos, mas neste ano, aqueles que me saltaram mais à vista foram claramente Denis Ogier e Jack Doohan. Foram eles os maiores protagonistas, mas foram aqueles também que mostraram, na minha opinião, maior talento e talvez mais capacidade de chegar mais à frente. E a desilusão daquele piloto que tinhas alguma expectativa de que pudesse efetivamente subir para a Fórmula 2? Neste primeiro ano não havia assim nenhum piloto que eu olhasse e dissesse que era claramente candidato. Talvez Logan Sargent, mas ele, ao trocar de equipa, passou por uma equipa bastante inferior e até conseguiu uns resultados interessantes com a Charruse, que provavelmente não se estivesse à espera, porque não é uma equipa particularmente competitiva. Mas olhando assim no geral, eu estava à espera que o campeonato fosse mais rico em termos de competitividade, que houvesse mais lutas. Não acho que tenha havido assim uma tremenda desilusão. Ninguém que eu estivesse à espera que fizesse umas grandes flores, pelo menos assim, os pilotos da MP, o Caio Collet e o Vítor Martins, tinham lutado do ano anterior pelo título da Fórmula Renault, estiveram, acho, mais ou menos onde a equipa permite que eles estejam. Não havia muita margem para estarem muito melhor. A equipa não fez grandes passos à frente em termos de competitividade do carro. Eles conseguiram alguns bons fins de semana, mas o Vítor Martins teve um início bom, depois teve ali uma fase em que passou muitas corridas a marcar poucos pontos ou nem a marcar, e isso afastou da luta pelo título. Podia ter estado ali na luta até talvez pelo vice-campeonato, poderia ser um piloto que, se tivesse sido vice-campeão, poderia olhar para a Fórmula 2, mas eu acho que este ano na Fórmula 3 poderá ser talvez o grande candidato, ou um dos grandes candidatos, e quem sabe depois sim chegar com outra bagagem à Fórmula 2. Muito bem, e já que falamos de sangue português, e pelo menos referências a Portugal, era inevitável também falarmos da estreia de Zanek Chovanec, também, que passou em algumas corridas também por lá. Vale a pena fazermos algum comentário, por favor? É assim, cá está, ele estava na equipa Charruse, que não é uma equipa especialmente competitiva, mas ele não mostrou andamento, pelo menos para aquele nível de competição. Não houve nenhum fim de semana dos que passou por lá que estivesse num patamar que despertasse a atenção até de outras equipas, porque às vezes há um piloto que corre numa equipa muito fraca,
ou um piloto que nós sabemos que está a competir numa equipa muito fraca, mas consegue, mesmo num carro mais fraco, conseguir um lugar interessante numa qualificação, num treino livre, consegue brilhar, chamar a atenção e de repente aparecer o carro de qualquer equipa que normalmente anda nos últimos lugares, de repente aparecer na primeira metade da tabela. E ele não mostrou esse patamar, esse nível, ele andou sempre pelos últimos lugares, e não me pareceu que estivesse já verdadeiramente preparado para este salto para a Fórmula 3. Muito bem. Damos o salto, se me permites, então, para a Fórmula Sim. 2. Fórmula 2 que tem um Piastri em grande forma, que é campeão em cada ano e tem subido os graus sempre a ser campeão. O que é que este campeonato de Fórmula 2 te diz? Porque terminou esse, sim, há bem pouco tempo. O que é que vem à tua memória quando se fala de Fórmula 2? Oscar Piastri. Foi uma temporada inacreditável de Oscar Piastri. É verdade que cá está, que da mesma forma que a Fórmula 2, que a Fórmula 3, a Fórmula 2 também teve um calendário diferente, um programa diferente por cada fim de semana. Para o ano vai alterar outra vez, porque a organização dos campeonatos entende, sobretudo da Fórmula 2, que há muitos períodos de pausa e os pilotos estão muito tempo parados e, portanto, para o ano, em vez dos 8 fins de semana que tivemos este ano, vão passar a ser 14. As corridas vão passar a ser 28 em vez de 24, e este formato eu particularmente não gosto, não pela questão de inverter uma grelha, porque isso é algo que já está mais ou menos formatado, mas inverter duas grelhas, fazer duas corridas ao sábado, naquele formato, não acho que acrescente grande coisa, mas acho que foi sobretudo um ano tremendo para o Oscar Piastri. Ele, se dúvidas houvesse, demonstrou a toda a gente que é um talento imenso, que eu acho que merecia para o ano ter um lugar numa equipa de Fórmula 1, infelizmente não vai acontecer, vai ser piloto apenas reserva da Alpine, pode ser um primeiro passo também importante para a carreira, numa perspectiva de curto, médio prazo, o curto não olhando para 22, pensando já em 23, e médio prazo quase seguramente que ele vai ter o seu espaço, porque é um piloto com um nível como há muito tempo não se vê na Fórmula 2. Não, honestamente, desde o ano em que houve George Russell, Lando Norris, e talvez eu vá mesmo a Charles Leclerc, que eu acho que é melhor que esses dois, acho que talvez desde Charles Leclerc não há um piloto como o Oscar Piastri na Fórmula 2. O que ele fez não tem paralelo, ele fez 5 pole positions consecutivas em 8 corridas, ganhou as últimas 4 corridas principais, terminou o ano com uma vantagem como não se tem visto na Fórmula 2. Normalmente o campeonato decide-se na última corrida, ele deu 2 corridas de borla no último fim de semana, ele a primeira corrida resolveu o campeonato, até podia ter resolvido se calhar em Jeddah, se a corrida não tem sido interrompida e não tem tido todos aqueles problemas, primeiro com o acidente violentíssimo do Procher e também do Fittipaldi, o Enzo Fittipaldi. O Pietro é o irmão que iria ir para a Fórmula 1. Sim, ok, é isso. O Pietro continua a ser piloto de reserva da AS para o ano. O Enzo, já agora, deixa-me só dar-te esta nota, porque estavas a fazer os comentários da televisão. Tu conseguiste perceber na altura da gravidade do acidente, como se veio a provar mais tarde? Não, porque a transmissão puxou as imagens para o outro lado. Porque a transmissão vem com os carros da frente. E quem está a narrar, como era o meu caso, normalmente no momento do arranque foca-se na travagem para a primeira curva com os carros que vêm na frente, e não tem a percepção, às vezes pelo canto do olho dá para perceber que há qualquer coisa, mas nem consegue perceber a dimensão nem quem são os carros. Normalmente isso percebe-se ou quando a câmara vai buscar quem lá ficou, ou quando passa no primeiro setor e se nota que faltam alguns pilotos. E aí a gente consegue perceber que houve qualquer coisa, ou porque há logo uma indicação de bandeira amarela, e consegue-se pelo live timing perceber imediatamente que houve uma confusão qualquer no primeiro setor e quem é que são os pilotos que lá estão. E desta vez o que preocupou mais foi que não houve repetições do acidente. Normalmente quando o acidente é pacífico, ou como a gente costuma dizer, que não traz grandes problemas, rapidamente nós temos imagens do acidente. E ali não se teve nem imagens do acidente, nem se foi buscar muitas imagens da reta da meta, e, portanto, percebeu-se que o acidente poderia ser complicado, como depois se veio a ver em muitas imagens de vídeos amadores, que de facto tinha sido um impacto violentíssimo. Felizmente que os dois estão bem, que não foi nada de muito extraordinário, tendo em conta a dimensão do acidente. Obviamente que o Enzo está a recuperar, o Porsche já esteve na semana seguinte no Abu Dhabi, parece-me que ainda um bocadinho a refazer-se do susto do acidente, não achei que estivesse
ao nível do que esteve ao longo do resto da época, mas Mas o Fittipaldi, inclusive, chegou à questão da vista e sim, tudo. Portanto, sim, a vista foi uma parece... pancada, sim, mas aparentemente ele vai ficar a 100% e que vai ter condições de voltar às pistas. Ele publicou hoje fotos em que se vê, de facto, ali uma recuperação, mas a perna ainda engessada, portanto... Sim, pronto, e é o calcanhar. Sim, é o calcanhar, ele depois vai ter, obviamente, de fazer fisioterapia para recuperar o movimento do calcanhar e da articulação, mas à partida não é por aí. Se olharmos para um acidente de muito maior dimensão, o Juan Manuel Correia este ano já correu e, portanto, portanto, hoje em dia a medicina, felizmente, e cá está. O acidente do Enzo é muito aparatoso, ele tem algumas lesões, mas não são de uma gravidade extrema, tendo em conta aquilo que poderiam ter sido. E, portanto, eu acho que rapidamente ele acabará por recuperar. Mas voltando àquilo que interessa, que é dentro da pista, acho que o Piastri foi de um nível que não teve paralelo. Olhando para o início da época, podia-se pensar que Robert Schwarzman e Guan Yu Su eram talvez os maiores candidatos, talvez ali com alguma pressão dos homens da Carlin, Dan Tinton, Gerard Daroval, estavam na segunda época, numa equipa que na Fórmula 2 é bem melhor do que na Fórmula 3, tinha conseguido transpor um piloto de 2020 para 2021 da Fórmula 2 para a Fórmula 1 como Yuki Tsunoda, e portanto poderia-se passar por aí, mas Oscar Piastri logo no primeiro fim de semana ganhou uma corrida, começou logo a colocar-se em boa posição no campeonato, e a partir de Silverstone, basicamente a expressão que se utiliza muitas vezes é não conversou com ninguém. Nas qualificações foi sempre o mais rápido e depois uma coisa que eu notei que diferencia os bons pilotos dos muito talentosos ou dos qualidade extra é que ele na qualificação, ele nos treinos livres normalmente não era dos mais rápidos, não brilhava no treino livre, preocupava-se em perceber o carro, afinar o carro da melhor maneira. E depois na qualificação, invariavelmente fazia o tempo quando já não havia margem de resposta para os adversários. Muitas vezes foi na última volta, naquele momento do tudo ou nada, ele tinha sempre a capacidade de fazer a diferença, mesmo quando não tinha o melhor tempo até essa altura, até essa volta, ele conseguia encontrar a forma de fazer a diferença. E isso diferencia os bons dos muito bons. E eu acho que Piastri está num patamar a que muito poucos pilotos estavam com aquela idade. E, como dizia, ele desde que Silverstone fez as pole positions todas, não ganhou a corrida de Silverstone principal, mas ganhou as outras 4 daí para a frente e, portanto, acho que há muito pouco a dizer sobre o nível de Oscar Piastri e que o título está muitíssimo bem entregue. E naturalmente serás a pessoa mais indicada para nos dar a opinião sobre o Opitum, sabendo-se que é piloto oficial Fórmula 1, vai dar o salto. O Guan Yu Su. O Guan Yu Su é estranho, porque o Guan Yu Su é a terceira temporada que faz. Foi a sua melhor temporada, mas à terceira, eu acho que na Fórmula 2, 2 temporadas é aceitável, à terceira já começa a ser, se calhar, tempo a mais. Depende, por exemplo, há pilotos às vezes que fazem 2 temporadas em equipas muito fracas e depois a terceira é que tem essa margem, mas o Guan Yu Su fez 3 temporadas na Virtuoso, que é uma das melhores equipas, embora este ano me pareça que não esteve no nível que tinha estado nos anos anteriores. Basta recordar que, por exemplo, Filipe Drogovic, o ano passado na MP, que é uma equipa claramente mais fraca, conseguiu melhores resultados do que este ano com a Virtuoso e, portanto, a equipa se calhar estava muito focada em tentar fazer de Zhou campeão. O chinês começou muito bem, foi muito bem até ali meio do ano, mas quando Piastri passou para a frente, ele parece que se deu um bocadinho à pressão. E depois na parte final, já sabendo que tinha a vida definida, acho que não tentou nada de extraordinário, sabia que ia ser piloto de Alfa Romeo, sair com o título teria sido a cereja no topo do bolo, mas para ele já não era muito importante. Foi, não diria uma desilusão da época, mas foi uma espécie de uma semi-desilusão, porque uma mesma equipa a apostar 3 anos seguidos no mesmo piloto e com o foco que havia, que era importante para a Fórmula 1, para o mercado chinês e para colocar um piloto da Fórmula 1, e tendo ele dos últimos 2 anos sido um piloto normalmente rápido, na terceira temporada estava à espera que ele fosse campeão ou que pelo menos tivesse levado a decisão até à última corrida, que tivesse estado mais perto, porque a partir de determinada fase deu claramente a ideia que o título só iria fugir a Oscar Piastri por alguma infelicidade do australiano. Muito bem. 5 minutos para nos falarmos de Dakar. O que é que nos dizes, Miguel? Foi uma boa temporada, sim. A NASCAR foi um campeonato
cá está, também quase de um homem só. É um campeonato espetacular, para quem normalmente não acompanha, vale muito a pena. O Kyle Larson foi claramente o piloto do ano, mas a NASCAR tem essa particularidade. Kyle Larson teve ali uma fase no playoff que podia ter sido eliminado e tinha sido o piloto com mais vitórias ao longo do ano. Mas depois, de repente, na parte final, voltou a encontrar. Foi ali na segunda fase do playoff, ele teve ali meio tremido, depois de ter tido um acidente numa das corridas, mas depois, nas últimas 3, 4 corridas, voltou ao nível que todos lhe vimos ao longo do ano e foi intratável. Foi um ano em que a equipa Hendrick, de facto, esteve muito bem. Todos eles, especialmente Kyle Larson, também Chase Elliott, conseguiu alguns bons resultados, foi até à última corrida a decidir o título, teve ali um pequeno desentendimento com o Kevin Harvick a determinada altura que fez com que muita gente achasse que Harvick ia impedir Elliott de chegar à corrida do título, ou mesmo de chegar ao título se estivesse em posição. Felizmente isso não passou de um rumor e de algumas posições nos Estados Unidos, mas foi uma época interessante, muito longa, como é sempre. 36 corridas em 35 fins de semana do ano é muita corrida, é todas as semanas. Para os pilotos é muito desgastante. Para nós e não nos sentamos no carro e não temos que fazer as viagens ao longo de um continente, porque basicamente os Estados Unidos é um continente só, não é? Se pensarmos na dimensão e as viagens que os pilotos e as equipas fazem todas as semanas, é um desafio tremendo, por isso é que todas as semanas ou quase há pilotos diferentes a vencer, embora sejam ovais, as ovais são todas diferentes umas das outras, praticamente, a nível de inclinação do banking, a nível de asfalto, a nível de perímetro, a nível de curvas, é tudo diferente. E este ano tivemos também algumas novidades, como a pista de dirt em Bristol, que se vai repetir em 2022 com a corrida na terra, que é de facto um imenso espetáculo. Tem a dificuldade que a pista é pequenina e que começa a ficar muito pó e, portanto, a determinada altura fica difícil para os pilotos, mas é um desafio acrescido. Tivemos muitas corridas em circuitos convencionais, o que também foi interessante para os pilotos. Há muitos anos que não havia tantas corridas em circuitos convencionais. Para o ano vai haver menos um, não se vai correr no Daytona Race Course, Road Course, aliás, mas tudo o resto se vai manter. E, portanto, mas o próximo ano vai ter também mexidas, carros novos. Sim, chegam as novas. Assim, vai ter a corrida de abertura, uma espécie de lançamento do campeonato, vai ser em Los Angeles, numa pista de 400 metros, no Estádio Olímpico, onde o Carlos Lopes, em 86, ganhou a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro olímpica para Portugal, na maratona, mas vai ser nesse palco. Vão ser corridas diferentes, por uma espécie de eliminatórias, vai ser quase por eliminação, é uma espécie de corrida que lança ao campeonato 15 dias antes do arranque em Daytona, nas 500 milhas, que é sempre a corrida mais emblemática da temporada, as 500 milhas de Daytona. Temos também os novos carros, com algumas particularidades, especialmente para os fãs da NASCAR, vão perder a dança da troca dos pneus, a dança das porcas, porque cada pneu tinha 5 porcas, agora passa a ter uma porca única, como acontece com a Fórmula 1. Portanto, vai haver aqui algumas diferenças, sobretudo os novos carros, os novos modelos que já foram testados. Vamos ver o que é que vão prometer em termos de espetáculo. Os testes correram bem e o campeonato vai começar dia 20 de fevereiro em Daytona. É daqui a 2 meses. É de hoje a 2 meses em Daytona que começa o campeonato, e um campeonato que acabou há um mês. É um campeonato que cá está muito longo. A pausa são 3 meses, como acontece em quase todas as competições automóveis. A questão é que ao longo dos outros 9 se corre quase todas as semanas. Muito bem. Miguel Ruiz, acho que demos a volta àquilo que interessava saber. Fica no ar, de facto, as novidades que tens, e neste caso a Eleven tem para anunciar na próxima semana. Muito curiosos ficamos, e da minha parte só agradecer o excelente trabalho. Com o teu sacrifício pessoal conseguiste-nos trazer as emoções das corridas e não só. E fica o desafio de voltarmos a falar no início então de 2022, fazermos então aqui o lançamento, depois das confirmações de provas, pilotos e neste caso de equipas, aquilo que se possa anunciar. Já sabes, estás convidado, tens lugar cativo aqui no 16 para te recebermos e lançarmos então um campeonato e um ano de 2022 que esperemos que seja mais um ano de boas notícias para o desporto motorizado. Um grande abraço, Miguel Ruiz. Obrigado e parabéns. Muito obrigado, Gonçalo, e um abraço a todos e boas festas. Boas festas.